Pai do Senhor, povo de Deus, prepare esse momento para a gente engrandecer o nome do Senhor, louvar e bendizer o seu santo nome, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Da adoração. A Bíblia diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém? A voz não é lá essas coisas todas, mas eu acredito que eu tenho feito o papel do verdadeiro adorador, aquele que não adora por dinheiro, aquele que não está olhando para as posições, para status, mas adora o Senhor porque Ele é, porque Ele merece, porque toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Amém? Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso.
Moisés Nery, a paz do Senhor, profeta. Paz do Senhor, profeta, como é que você está? Glória a Deus. Para que não fique só nos louvor, eu vou deixar também um versículo, uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Vai recebendo aí, viu? Está escrito no livro de aos Hebreus. Paulo escreve dizendo, Hebreu capítulo 12, versículo de número 29. Você que estiver com a Bíblia, que estiver em casa, quiser pegar a sua Bíblia, você pode pegar e acompanhar. Hebreus, capítulo de número 12 e o versículo 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quando eu medito nesse versículo, eu me lembro que no livro de 1 Reis, deixa eu ver para não me fugir da memória, 1 Reis capítulo 18, eu lembro de um desafio do profeta Elias e os profetas de Baal. A Bíblia diz que o profeta Elias se cansou de fugir e se apresenta juntamente com os profetas de Baal e diz, só eu sobrei dos profetas do Senhor. E ele propõe uma disputa, um propósito no monte. E ele diz, olha, se Deus é Deus, segue-o. Mas se Baal, segue-o. E assim aconteceu. A Bíblia diz que o profeta Elias mandou preparar 2 bezerros. Agora só que os profetas de Baal iriam preparar os bezerros, mas não era para lhe pôr fogo. E a Bíblia diz que assim aconteceu. O profeta Elias prepara, ordena aos profetas de Baal que preparassem o altar do sacrifício. E ele pega o bezerro, prepara, corta, fatia e coloca em cima. E não põe fogo. E a Bíblia diz que o segundo bezerro seria de Elias. Que Elias iria desafiar. E o Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus digno de adoração. E assim aconteceu. A Bíblia diz que os profetas de Baal fez o seu altar, o seu armário, preparou o seu bezerro e começou a clamar ao seu Deus, Baal. Todos sabem que Baal, ele simboliza um touro, que é o Deus da fertilização. Aqueles povos antigos achavam que Baal era quem mandava a chuva, era quem fazia germinar, e as mulheres que engravidavam, que davam luz, eles também acreditavam que, de certa forma, aquele Deus pagão era quem fazia tal milagre. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Elias começou a perguntar para os profetas, dizendo, vem cá, o Deus de vocês, clame mais alto, porque quem sabe eles têm escuta. Talvez ele está dormindo. Se você clamar mais alto, eles vão te escutar. E assim começou a zombar. A Bíblia diz que o profeta Elias começou a zombar deles a manhã toda. E foi chegando a hora de meio-dia e nada do fogo descer. Porque, irmãos, se tem um Deus que responde com fogo, é o nosso Deus. É o seu Deus. E a Bíblia diz que o profeta Elias começou a zombar deles. E de repente, como Deus, Baal, não respondeu, Elias se preparou, levantou o seu altar, preparou ali com aquelas pedras, as 12 pedras,
simbolizando com certeza as 12 tribos de Israel, e não colocou fogo. Fez um rego ao redor da fogueira, do altar, colocou água e começou a invocar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando o profeta Elias clamou o nome do Senhor, que se ajoelhou, que orou, que agradeceu a Deus, que deu graças a Deus, porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o profeta Elias estava invocando o nome do Senhor, de joelho, e começou a clamar ao Senhor e agradeceu a Deus. E de repente, Deus confirmou com fogo. O fogo desceu do céu e consumiu o holocausto e queimou o sacrifício. E na mesma hora que Deus respondeu com fogo, porque, como diz em Hebreu 12, 29, que o nosso Deus é fogo consumidor, ele consumiu por inteiro. Então Elias pegou os outros profetas de Baal e matou todos, exterminou com os inimigos da nação eleita pelo Senhor. Porque aquela nação, para quem não sabe, estava corrompida pelos profetas, pelas artimanhas de Satanás. Satanás estava governando com mão de ferro aquela nação. É tanto que você pode ver. O profeta Elias, quando ele parou, que foi conversar com os profetas de Baal, ele disse que só sobrou ele, não tinha mais ninguém. Então Elias exterminou com os inimigos, com os adoradores de imagem, de escultura, com os idólatras, com os feiticeiros, todos foram exterminados. E Deus, que responde com fogo, que é esse mesmo Deus que o apóstolo Paulo servia, respondeu a Elias naquele dia e tirou Elias do sufoco. E nesta noite não será diferente. Irmãos, quem sabe você que está aí, você está há muito tempo orando ao Senhor, pedindo confirmação de algo que só você e Deus sabe. Mas eu creio que hoje Deus está enviando a resposta da tua oração. Quantos lembram de 2 Crônica 7? A Bíblia diz que Salomão começa a orar em 2 Crônica 7. Salomão começa a orar ao Senhor e um capítulo antes ele inicia a oração. E no capítulo 7 ele finaliza. Só que você pode ver aí na sua Bíblia, 2 Crônica 7. Salomão, quando finaliza a oração, Deus se manifesta e toca fogo no holocausto. A Bíblia diz que Salomão levantou o templo, preparou tudo conforme a vontade do Senhor. Ajeitou o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O templo de Salomão, que Davi queria construir, mas por ser homem de guerra, Deus não permitiu e permitiu que Salomão, seu filho, o rei Salomão, viesse levantar o templo para o Senhor. E Salomão, muito feliz, orando ao Senhor, quando ele termina de orar, aí Deus se manifesta e responde a sua oração com fogo, seu pedido. E nessa noite eu creio que da mesma forma não vai ser diferente. Deus vai responder com fogo a resposta que você tanto precisa. Se prepare, porque de repente de Deus na tua vida vai ser grande. E Salomão, quando se levanta, o Senhor queima o sacrifício e prova a sua aprovação na construção de Salomão. E a Bíblia diz que em Crônica 7, no versículo
de número 12, Deus aprova aquela decisão do rei Salomão. Deus diz: olha, eu escolhi esta casa para o meu sacrifício. No versículo 12 de Crônicas 7. E no 13 Deus fala assim, olha: se eu cerrar o céu e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Agora vem a parte mais importante, e eu quero que você tome posse nesta noite. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então nada, meu irmão, está perdido. Você pode estar vivendo uma vida de pecado. Você pode estar envolvido em inúmeras coisas. Se você se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a face do Senhor e pedir perdão daquilo que você tem feito, Deus é justo e fiel para perdoar e para te dar uma nova vida. Você está entendendo? Deus é justo e fiel para lhe abençoar. Toda maldição hereditária vai cair por terra. Toda ferramenta que foi preparada contra a tua vida já caiu por terra. Nada disso vai ficar de pé diante do Senhor, porque o Deus que responde com fogo, Ele está respondendo a tua oração. Amém?